estava esperando aquela musiquinha, aquele númerozinho, hoje não apareceu, gente, mas oi, tudo bem? De novo, né, na nossa sessão Show Dúvidas, porque esse momento que a gente está, assim, fechando, a gente às vezes assiste a aula toda, está ali assistindo a transmissão ao vivo e fica tudo muito claro, né? Mas aí quando a gente começa a escrever, pronto, aí vem aquela duvidazinha desgrama que você quer se livrar dela e não tem a pessoa ali para falar, né? Mas a gente fez exatamente esse encontro de hoje para que a gente possa minimizar, né, essa sensação de solidão na hora que a gente está escrevendo, apesar de que esse processo de escritura assim, do projeto é um processo muito solitário, né? Então, a gente fez esse encontro terceiro, após muitos pedidos, e a gente agradece muito, né, a contribuição e a participação de vocês. Meu nome é Patrícia Saldanha, essa voz que começou a falar aí do professor Guilherme Lima, que é o super parceiro assim, do canal do YouTube do Lacopes, ele é o que coordena, né, o canal do YouTube do Lacopes. Eu queria fazer um agradecimento muito especial a duas instituições que são estruturantes assim, para que o nosso trabalho ocorra, né, que a nossa pesquisa continue, que é a FAPERJ, que com o projeto, né, com o edital do Grupos Emergentes, então é nesse sentido, enquanto um grupo emergente de pesquisa, que a gente tem esse momento de democratizar a pesquisa, de tornar a pesquisa mais... a gente fica com vontade realmente de pesquisar, às vezes a gente acha que é um mundo totalmente diferente, que não é para a gente, que é distante, não é, né? Então, a partir daquele incômodo, a partir daquela ansiedade, aquela vontade de resolver alguma coisinha que não ficou tão bem explicada, aquela pequena lacuna, pumba, a gente vai, e é dali que partem as melhores pesquisas, né? E a pesquisa, como eu sempre falo, principalmente vindo de uma universidade pública, ela é uma devolução para a sociedade daquilo que a sociedade investe, né? A sociedade, ela participa, ela entra, assim, de fato, financiando a sociedade financia a universidade, e a universidade devolve com toda a sua produção, e essa é mais uma produção da Universidade Federal Fluminense, a UF, que está fazendo 60 anos e está entrando com tudo, né? Ao longo da transmissão ao vivo de hoje, a gente vai falar de outras atividades também que estão acontecendo na UF, que são de muita importância para essa construção social e coletiva que a gente tem tanto orgulho de pertencer, né? Eu queria fazer um agradecimento especial à equipe de produção audiovisual, e sempre eu destaco alguns nomes, né? E dessa vez, eu sem dúvida vou destacar o nome do Diego, nosso monitor, queridíssimo, que é uma máquina, um menino, realmente ele entrou com tudo. Eu queria, nessa produção, né, nessa inovação que a gente está fazendo no nosso canal, o Gabriel Eltz também, porque ele foi responsável pelas vinhetas, e em breve vocês vão ter vários vídeos de professores de outros projetos, de professores de outros programas, e esses vídeos podem contribuir com você. Então, assim, gostou? Se inscreve no canal. Gente, eu me sinto muito youtuber falando isso, se inscreve no canal. Na próxima, eu quero aprender agora a falar aquele negócio de arrasta para cima, eu acho aquilo muito chique, mas essa eu ainda não estou fazendo não, mas por enquanto se inscreve no canal mesmo. Por quê? Porque quanto mais gente tiver inscrita, mais a gente compartilha essa produção nossa, e mais gente tem acesso, de fato, não uma simplificação da pesquisa, mas é um acesso à pesquisa, como fazer você poder participar desse universo tão rico, e é essa troca, de fato, que alimenta, né, que torna a pesquisa, no nosso caso, né, no campo da comunicação, um terreno tão fértil, de tantas descobertas, mas em outras áreas também, em todas as áreas, né? Eu queria fazer um agradecimento também à Andressa Francis, a nossa aluna egressa, mas que continua no canal, então se vocês... E continua no laboratório, né, no Lacopes, então se vocês derem uma olhada, como o canal está ficando bonito, com uma estrutura, né, visual tão linda, tão harmônica, com todas as produções daqueles quadradinhos que a gente chama de thumbnail, foi a Andressa que fez, então um beijo no coração, né? E toda a equipe também,
dos alunos de produção audiovisual, que são alunos que estão chegando com toda a corda, toda a empolgação, e eu sou muito grata, e nós somos muito gratos a esses alunos também, né? Equipe de comunicação também em cima, participando com tudo, e a partir de agora, a gente vai começar a tirar algumas dúvidas que surgiram. Eu espero, de fato, que contribuir, né? Com que dá um retorno bem positivo às perguntas que vieram. Então, eu vou dar uma passada, vou pegar minha colinha aqui, e vou dar uma passada na estrutura do projeto, tá? Essa estrutura, esses itens que eu vou falar, eles estruturam qualquer projeto de pesquisa. Porém, falamos de campos diferentes de atuação, nós falamos de áreas de interesse diferentes. Dentro dessas áreas e desses campos científicos, nós falamos de linhas de pesquisa também muito particulares, né, de cada programa. Então, é importante que a gente não ache que isso que eu vou falar agora é uma receita de bolo, porque não é. Até bolo que tem receita sola de vez em quando, né? Então, assim, o que a gente vai fazer agora, eu vou falar os itens que são fundamentais, que são estruturantes. Porém, esses itens, eles não precisam necessariamente vir nesta ordem. Então, é importante que eles existam, que vocês preencham esses itens, mas a maneira como ele vai aparecer no projeto, seja de TCC, seja de mestrado, seja de doutorado, depende do edital do programa ao qual você está concorrendo. Então, se você está concorrendo num programa que pede resumo no projeto de pesquisa, entra o resumo. A maioria não pede, mas tem muitos que pedem, tem alguns que pedem. Então, você tem que ler o edital, não sai pegando essa dica e colocando como se ela fosse a dica, assim, uma receita, né? Vou seguir agora essa receita. Não. Você precisa entender a fluidez do texto, né? Você precisa entender as ideias se conectando. Teve alguém que fez uma pergunta que depois eu vou responder, que eu morri de rir, que é assim, por que a gente às vezes começa a escrever e quando chega no final do texto, o final não tem nada a ver com o começo? Porque você está com problema de redação. Então, a gente vai ver isso. Eu achei isso engraçado, porque às vezes eu faço isso também. Eu vou indo, vou viajando na maionese. Aí eu tenho que voltar. Por que você tem que voltar? Primeiro, porque você tem que fazer você quer que seu projeto, né, seja aprovado e tal, o seu projeto, mas porque você tem limitações ali técnicas realmente. Por exemplo, você tem uma limitação de páginas, tem edital que pede limitação de toques, né, caracteres. Você tem, muitas vezes, o seu TCC, no caso do TCC, pode ser um TCC prático, pode ser um TCC teórico. Então, depende. Você tem que saber, primeiro, a estrutura para a qual você vai encaminhar o seu projeto. Mesmo dentro da universidade. Muitas vezes a estrutura, por exemplo, de um TCC prático na SPM é diferente de um TCC prático na UF, que é diferente de um TCC prático na UFRJ. O de economia, não sei se tem TCC prático, pode ser que tenha, ou de outras áreas também, mas assim, é necessário entender o regimento da disciplina. É necessário entender se existe algum regulamento específico para isso. Não faz assim da sua cabeça. Converse com o seu orientador, com o seu possível orientador, com o seu professor da área de projetos e pergunte a ele, tem regimento? Tem algum regulamento especial? Isso é super importante. Essa dúvida apareceu e esses regulamentos, procure sempre pegar o regulamento atualizado também, tá? Então, hoje eu vou passar por essa estrutura, vou discutir as dúvidas que vieram, porque a gente deu uma mapeada nessas dúvidas, algumas mandaram para o meu Instagram, outros mandaram... Elas chegaram aqui de alguma forma, né? Fora as que vão aparecer hoje. E depois que eu fizer a estrutura e tirar as dúvidas, eu vou fechar com o resumo
as palavras-chave e o título. O título, muita gente falou, pô, por que você não abriu falando do título? Eu falei, porque o título, de fato, é a última coisa. Eu estou falando da maneira como eu trabalho, né, como eu faço. É a última coisa que eu faço. Se você começar a fazer o seu projeto, ou mesmo, se você já tem o projeto, o trabalho, ou seja a dissertação, seja o TCC, seja a tese, não se iluda que vai ser o mesmo título que você botou lá no projeto. É a última coisa que você faz. Até porque você vai fazer uma pesquisa, até mesmo de ordem prática. Hoje em dia a gente também tem mestrado profissional. Então, assim, não tem jeito. Você não sabe o que vai acontecer. Porque se você já souber do resultado, para que você vai fazer pesquisa? Não tem sentido, não tem dúvida, não tem lacuna, você já sabe, né? Então, assim, em linhas gerais, você precisa de um título, de um resumo e palavras-chave. Muita gente se ilude e diz assim, o resumo eu boto ali qualquer coisa. Não pense assim. Porque o resumo, ele pode tá tão mal feito que a pessoa, assim, a banca nem vai terminar de ler, porque se aquele resumo, se você não conseguiu dar conta no resumo, você vai levar assim, corre o risco de você ficar, por último, assim, num desempate, dois trabalhos estão ali para desempatar, fica quem está com resumo melhor. Não se iluda com isso, que resumo é uma coisa secundária, não é, não. É a habilidade de concisão textual que esse candidato ou esse aluno tem. Então, o resumo é fundamental. Eu sou píssica com resumo, eu oriento os resumos assim, de todos os TCCs, das dissertações, de teses, assim, tem que ir com aquele resumo assim, impecável. A banca tem que ser capaz de ler e entender a que você veio, né? E eu já penei muito com resumo, acho que é por isso que eu fiquei com essa coisa na cabeça. Palavras-chave também tem uma importância danada, isso a gente vai falar mais para o final, quando eu fechar, né, esse nosso encontro de hoje. Então, você sempre precisa de uma introdução, você precisa de justificativa. A justificativa, ela não necessariamente, ela é um item separado, depende do edital também. Ela pode vir junto com a hipótese, ela pode vir junto com o tema, tem gente que pede tema separado, enfim. Então, assim, mas você precisa ter uma introdução, uma justificativa, um objetivo geral, objetivos específicos. É óbvio que ao longo do seu trabalho, do seu texto, principalmente no final da introdução, você já tem que apresentar uma problematização do que você pretende. As perguntas não são simplórias, não são perguntas que levam a sim ou não, mas são perguntas problematizadas. Existe tensão entre o objeto e o corpus que vão entrar ali naquela pergunta, né? Naquela problematização. E você tem que ter uma hipótese, a gente vai falar disso também, porque apareceu também nas dúvidas. A metodologia, porque quando você tem a metodologia, na verdade, é o conjunto de métodos que vai te ajudar a fazer a sua pesquisa num tempo pré-determinado. No caso do TCC, um semestre. No caso por isso que você faz um projeto num semestre e faz o TCC no outro. De fato, você leva quase um ano, né? Ou um ano. Muitas vezes o aluno não consegue fechar e fica mais um semestre para terminar aquele trabalho. No caso do mestrado, 2 anos, e no caso do doutorado, 4. 2 anos passa assim. Por isso que aquele cronogramazinho, que um monte de gente também me falou, cronograma, como é que eu faço esse cronograma? Me passa um modelo, e eu falei, não vou passar modelo, mas hoje eu vou dar umas dicas bem legais. São tão importantes, porque até mesmo quando você faz, você se organiza na hora de pensar a sua pesquisa, né? Vinculação à linha de pesquisa, isso vai aparecer em algum momento no seu projeto, cronograma, referências bibliográficas e referências bibliográficas para leituras futuras. Então, assim, esses itens aparecem no seu projeto,
Seja TCC, seja mestrado, seja doutorado, eles estão por ali. Não necessariamente como subtítulos estruturantes do seu documento, do documento que você vai entregar. Não são subtítulos estruturantes, não tem cada subtítulo desse. Muitas vezes a justificativa ela está junto com a fundamentação teórica. O objetivo, às vezes, aparece assim, objetivos. Aí, com bom senso que você tem, você vai apresentar o objetivo geral e os objetivos específicos. Não existe ali problematização, nunca vi. Pode ser que tenha, eu nunca vi. Mas a problematização, ela está ali. E, de preferência, fechando a introdução. Isso daí é fundamental, porque imagina, se coloca no lugar de quem está fazendo a avaliação. A banca, que geralmente está fazendo avaliação, a banca sempre é formada por professores que já trabalham alucinadamente. Tem uma cobrança fora do comum de produção. Esses professores, muitas vezes, eles vão ler 80 projetos, 100 projetos. Isso dá, pensa, no bom senso, assim, quem que está lendo? Não é um robô que está ali, é um professor. Esse professor, aí ele tem aquela pilha de projeto para ler. Aí ele vai pegar aquele projeto, com aquele título, sem noção. As rosas não falam. Ele não sabe se é letra de música, se é uma poesia. O que é isso, gente? As rosas... Vai achar que é uma música. Então, ele tem que... O título, você está fazendo um projeto para o desenvolvimento de uma pesquisa de ordem científica, aquele título já tem que dizer para aquele professor que provavelmente não é só ele que vai ler o seu trabalho, mais de um professor vai ler o seu trabalho, ele vai pegar aquilo ali, ele vai... gostei desse título tal. A gente vai falar disso no final. Depois ele vai ler o resumo. Se o edital pedir, senão já entra de cara na introdução. Mas assim, o título é super importante, porque o título você já está estabelecendo um contato com aquele professor minimamente para ele ficar curioso, para dizer assim, não, fulano aqui, opa! Aí vem aqueles títulos gigantescos, que nem aquele que eu falei num dos módulos, que eu estava fazendo o recorte, que eu queria trabalhar América Latina, né? Sem noção. Porque se você não diz nada, por que eu vou ler esse trabalho, As Rosas Não Falam? Ou por que eu vou ler esse trabalho? Eu acho até que o trabalho da pessoa sem noção, vou trabalhar a América Latina inteira, eu ia ficar curiosa, mas As Rosas Não Falam, eu já ia olhar aquilo, eu ia ler, mas já ia ler com ressalvas, né? Então, assim, o resumo, ele já mapeia o que esse professor vai ler. Então, assim, a boa vontade, de fato, de quem está ali querendo projetos interessantes, que dialoguem com as suas pesquisas, que tenham alguma interlocução com o programa, que, de fato, vá fomentar assim, um terreno reflexivo daquele campo no qual você quer atuar, top. Esse que eu vou querer. Eu vou ler aquilo ali, putz, feliz. Aí você vai vendo assim, o percurso, o raciocínio daquele candidato, daquele aluno que está fazendo TCC, e você tem horas que você diz, caraca, muito bom isso, massa, vou orientar. Passou. Vai para a entrevista. Que aí é outra questão, né? Porque quando chega na entrevista, você está tão envolvido com aquilo ali, porque fazer um projeto não é fácil, ou quando você vai convidar um orientador, a empolgação com que você defende, né, o seu TCC, ou a empolgação com que você defende, você fala do seu projeto, você mostra que você está ali envolvido com aquilo, é isso. É isso que a academia quer, é isso que o outro professor quer, ver aquela dedicação, né, daquele candidato ou daquele aluno. Metodologia, eu vou dar uma dica só para metodologia e para falei teórica. Às vezes a gente vê tantas palavras, né? Aquele linguajar, sabe? Aquilo que eu até brinquei num dos módulos, que eu falei, no bojo de. Às vezes, por que tu escreveu isso? Nem tinha nada a ver com o que você estava com a fluência do texto. Mas aí você quer, nesse sentido, imbricado. Uma vez eu peguei um trabalho que tinha 79 imbricados. Eu falei, gente, de novo. Porque a gente cansa, às vezes a gente está escrevendo e a gente fica muito cansado, realmente. Por isso que não é legal fazer em cima da hora, assim. Eu não consigo. Eu estou sempre... assim, eu até posso submeter no último segundo, mas
o raciocínio, o pensamento, eu particularmente, e muitos colegas, a gente precisa estar envolvido, precisa de uma antecedência para que a gente tenha intimidade, para que a gente possa, de fato, estar no percurso, né, do crescimento daquele texto. E essa coisa da vinculação à linha de pesquisa, da conexão, você tem que fazer alguma conexão com o programa, né? Ah, mas eu posso ser de outra área? Pode. Mas o que você está investigando? Qual é a interface que você faz para que aquele trabalho, de fato, interesse ao programa que você está concorrendo? O que aquele trabalho tem, de fato, para que aquele professor se interesse em orientar você? Então, assim, é muito interessante também fazer uma busca no Lattes dos professores, entrar nos programas, nos editais e nos programas daquele edital para saber quem está pesquisando o quê, para ver se tem alguma interface, se tem alguma conexão com aquele programa, né, de pesquisa. Então, assim, em linhas gerais, esse é o esqueleto, tá? Esses itens, eles vão aparecer de alguma forma. Então, eu vou algumas dúvidas aqui, que o Guilherme fez até um mapeamento, e de áreas diferentes, eu achei isso bem legal, assim, isso contribuiu bastante, porque eu acho que dá uma ampliada, né? Então, a gente vai agora ao mapeamento das dúvidas para eu tentar responder o máximo possível, respeitando essa estrutura. Então, assim, tem um comentário aqui, referente ao módulo 1, que é o seguinte, eu quero fazer mestrado em artes ou em sociologia da arte, com foco no teatro. Então, ela fala de toda a trajetória dela, né, que tem Yaraci, que ela é pedagoga, professora de educação básica, muito legal, né, uma caminhada de 20 anos no teatro, teatro e educação, e na escola há 10 anos também, então ela tem essa conexão. Então, Yaraci, uma coisa importante, são muitas áreas aqui, né? Mas tem um foco, tem um eixo, que é a arte. Então, você tem que falar, que eu acho, né, que a gente sempre, assim, quando tem, por exemplo, tem gente assim, eu vou fazer uma pesquisa sobre cultura. Isso é um mundo. Então, assim, qual é a perspectiva da arte com a qual você vai trabalhar? Aí você já está dando uma pista, que é no teatro, na escola. Então, se você vai para essa área de artes, já está dentro. Mas se você vai para sociologia da arte, é bom fazer uma busca nos programas de pesquisa, nos programas que trabalham com esse tipo de objeto de investigação, para entender quais são as linhas que esses programas desenvolvem, né? Quais são as linhas de pesquisa desses programas, para ler as linhas de pesquisa. E como é que você faz isso? Você entra no site do programa, aí você vai ver lá, grande área. Então, tem a grande área, que provavelmente é sociologia. Sociologia da arte, já tem um enfoque. Tem uma linha de pesquisa, ou essa já é a linha de pesquisa? Tem um resumo ali, que vai descrever todo esse interesse. Isso para todas as áreas. Eu vou fazer em comunicação e cultura. Aí vai no programa de comunicação e cultura. Quais são as áreas de interesse? Quais são as linhas de pesquisa? Leia uma, leia a outra, leia uma terceira se tiver, porque às vezes tem, dependendo do programa, e vê qual o seu interesse se encaixa. Qual linha de pesquisa o seu interesse se encaixa? Então, isso daí você fica bem legal. Aí eu tenho duas questões aqui do Wesley bem legais também, que são referentes ao módulo 1 e ao módulo 2. No primeiro, ele vai falar o seguinte, que é da área de direito, e que ele quer falar sobre direitos humanos, mas isso se afasta um pouco da comunicação, e ele quer falar sobre a comunicação. A mesma coisa. Então, assim, eu até separei um título de um artigo que numa apresentação que eu fiz num evento, e depois isso acabou gerando 2 artigos que eu escrevi com um colega meu, que é o professor Pablo, na Barrete, que a gente fez uma interface com a questão do direito, uma interface, mas a minha área era de publicidade social, de interesse público. Então, assim, você tem que deixar claro
no projeto, porque depende do programa. Tem programa que deixa até claro no edital, assim, se o candidato achar importante ou achar relevante, coloque a sua experiência. Isso eu já tinha falado num dos módulos, né? Você deixar claro se você já tem alguma intimidade com aquele tema, com aquele objeto. Eu dei uma de cinema, eu acho, que eu falei, né? Que a menina tinha o acervo todo. Eu falei, onde você vai, como é que você vai ter acesso a você? Não, eu tenho, está comigo. Né? Te dá uma sede danada isso. Falo demais. Vamos lá. Então, essa área de direitos humanos, ela está totalmente dentro da comunicação social, tem muito a ver com comunicação comunitária. Então, um cruzamento de palavras-chave, uma busca com palavras-chave, sempre usando as mesmas palavras-chave, eu acho que podem te dar acesso àquele campo, né? A produção científica daquele campo. E aí, uma dica para todas as áreas que você for atuar, tá? Que qualquer um quiser atuar. Qual é o principal congresso da área? Então, acha o principal congresso da área, entra nos anais do principal congresso da área e coloca as palavras-chave que você está investigando para ver o que já existe de produção científica. Se fosse um tempo atrás, eu ia dizer, vá à biblioteca da universidade, ou então procure no sistema da biblioteca, o sistema, né, que a gente tem acesso agora, assim, é tudo online, para ver quais foram as últimas publicações. Quem está investigando sobre esse tema? Se alguém já falou sobre esse tema. Isso para o doutorado, então, é fundamental, até na escolha do objeto, né? Porque muitas vezes você ainda tem um objeto, o que deve ser inédito, realmente, eu achei a sua hipótese, mas às vezes o objeto é inédito, né? Ninguém ainda investigou sobre aquilo, então é importante. Então, assim, o que já foi produzido naquela área? Vai nesse congresso, entra, achou as últimas obras. Então, você pode ver na bibliografia das últimas obras, quais são os autores de referência, faz um comparativo com aquele programa. Isso é um trabalho de investigação mesmo, dá trabalho. Não é um projeto que você fez ali, entregou. Porque a pessoa que vai concorrer com você está fazendo isso, né? Então, assim, quais são os autores que estão sendo mais utilizados, as últimas obras que saíram, obras recentes, né? Atualizadas, eu dei essa dica lá nas referências bibliográficas. Então, assim, adapta. Você perguntou, adapto? Se eu quiser trabalhar nessa área? Sim, mas não é uma adaptação só redacional, não. É uma adaptação, de fato, você vai criar um diálogo entre a sua área de formação e a área que você está interessado em investigar, né? É isso. Porque se não tiver aderência, que é o termo, né, técnico que a gente usa, se não tiver uma aderência, vira um trabalho de outra área. A comunicação social, em especial, ela faz interface com uma multiplicidade de áreas, é tudo quase da outra área, mas é da comunicação. Então, assim, a descrição do seu objeto e do seu corpus são fundamentais. Porque você tem que deixar claro qual é a perspectiva. Hoje em dia, muita gente faz projeto de negócio de dados, né? Dados, a captura dos dados, a coisa do dado. Por que esse é um trabalho de comunicação e não é um trabalho de ciência da informação? Apesar das duas áreas caminharem juntas. Mas por que é um trabalho de comunicação? Tem que estar claro ali. Onde você vai investigar? Por que você vai investigar? Então, você precisa de autores da comunicação para construir, né, o texto, né, para articular o seu texto dentro do campo. Então, assim, não é só porque dizer na frase ali, portanto, é de comunicação. Não é isso. Você vai mostrar, porque a comunicação tem isso, é quase da filosofia. Às vezes você pega editais que eles fazem uma exigência de campo absurda. Aí você vai ver, só tem autor de filosofia na bibliografia. E aí? Você vai ter um trabalho a mais, de usar, provavelmente citar 1 ou 2 ou 3 daquela bibliografia, mas de citar os pesquisadores do programa, aqueles professores que estão ali na luta, pesquisando, produzindo, entregando os seus materiais, divulgando as suas pesquisas, né? O que eles estão fazendo. Porque não é só um título, não é o título,
É também, mas não é isso. O que move a pesquisa é a pesquisa mesmo, a vontade de você chegar lá, de entender, de fazer aquela pesquisa, de entender o que moveu, né? Isso é bem forte, assim, quem tem essa vontade de pesquisar. Aí depois tem uma pergunta aqui, se o objeto... Eu acho que é isso, né, que eu entendi. Tá. Outro ponto importante, palavras-chave também. Se você não, quando você não é dessa área, o projeto indica a área que você é de formação. Você pode fazer interface com outras áreas. A comunicação, já que você fez uma pesquisa uma pergunta tão direta para a comunicação, nossa, faz interface com psicologia, psicossociologia, sociologia, antropologia. Todas essas ciências sociais e humanas, elas fazem interface com a comunicação. Então, não é tão difícil. Acho que não é mesmo, né? Mas nessa, principalmente na fundamentação teórica, a escolha do objeto e a fundamentação teórica vão dar a pista, vão dar o encaixe desse trabalho dentro da comunicação. Então, assim, os termos que você utiliza, o título que você utilizou, tudo isso. Aí depois tem Flávia Ribeiro também, tem 2 perguntas aqui. O objeto pode ser uma comunidade virtual, observação participante. Então, quando você fala de observação, você está falando aqui de objeto, de metodologia em comunidade, né? Você está falando de metodologia como observação participante dentro de uma rede social ou presencial dentro de uma comunidade. Você tem comunidades virtuais também, né? Então, assim, a escolha do método, ela tem que ser compatível com o objeto. Então, por exemplo, se você vai trabalhar você vai investigar uma comunidade virtual, como que você vai fazer uma observação participante? A observação participante, ela prevê, né, uma atuação na localidade. Mas existem métodos que são compatíveis, por exemplo, com investigações em comunidades virtuais, como a etnografia. Então, assim, qual é o método que eu vou... Como é que você vai fazer essa adequação? A adequação da metodologia, ela está muito vinculada aos seus objetivos específicos. Porque a metodologia, ela é a ferramenta que vai te ajudar a desenvolver e a pesquisar e a chegar a alguma conclusão parcial para, no final, fazer aquele apanhado da conclusão final, os seus objetivos específicos, né? Aí tem uma outra pergunta. Na introdução, essa pergunta é muito importante. Achei muito importante. Na introdução, além da apresentação do assunto em si, devo fazer uma justificação da escolha do tema e a estrutura toda do projeto? Não. A introdução do projeto, TCC, mestrado, projeto de pesquisa, ela vai apresentar o tema, o objeto, o recorte do corpus, a problematização. Depois que você já tiver avançado e tiver feito a fundamentação teórica, você vai voltar para a sua introdução e você vai identificar ali, nessa última leitura, que você já passou por todo esse percurso de construção, você vai identificar ali que aqueles termos que você for usando não são só termos, mas são conceitos. Então, vale a pena já indicar na introdução, entre parênteses, o autor e o ano. Não é para fazer citação em introdução, não. A não ser que seja uma citação de menos de 3 linhas, mas nada de recuo em introdução, porque você só está apresentando o que você vai falar. Isso é para projeto. Fecha com a problematização. Então, você tem o tema, pode indicar o seu envolvimento com o tema se você quiser. Se o edital pedir, você faz até uma nota de rodapé falando do seu percurso com o tema, caso já tenha feito iniciação científica, caso já tenha feito TCC, você pode indicar ali pelo texto, mas fundamentalmente o recorte do objeto, o corpo, o seu ponto de partida, a problematização. Porque isso facilita
o leitor, a banca, e isso depois também já indica o que você vai fazer dali para frente, já te dá uma organizada. Projeto. Agora você está fazendo a dissertação, a tese, o TCC, aí não. Aí você tem que indicar na introdução o mapeamento de tudo que o leitor vai ver. Então, ali você vai falar do ponto de partida, que é a sua hipótese, você vai descrever o seu objeto, descrever o corpus, falar dos objetivos, inclusive, que teve ao longo como é que eles foram desenvolvidos e reformatados, porque quando você entrega o projeto é uma coisa, quando você encaminha é outra. Então, você vai falar dos seus objetivos, você vai falar da metodologia e mais, dependendo, se for um TCC, um mestrado ou um doutorado, você ainda vai fazer um mapeamento ali dos capítulos. E não faça, assim, uma introdução, no caso de tese, de 25 páginas. É pouca coisa, é uma introdução. Então, você vai falar de todos esses itens e ainda vai falar no primeiro capítulo, já no segundo, na continuidade dessa ideia, seguindo a mesma trilha desse raciocínio. Enfim, você vai conectar ali para que a banca que vai avaliar o seu trabalho, de fato, tenha uma noção. Beleza. Outra coisa, não, mas eu vou falar depois do resumo. Não, eu vou falar agora mesmo. Resumo. Aí botei o resumo lá. Aí, esse resumo, que eu vou retomar mais à frente, mas é bom já chamar atenção para esse resumo, ele precisa, não, eu vou falar agora também, ele precisa contemplar um resumo de tudo que vai aparecer. Por isso que eu falo com vocês. Façam um projeto inteiro por partes e agora é a hora de fazer o resumo. Porque o resumo, às vezes, ele tem 10 a 15 linhas, depende do que está no edital, mas não passe de 15 linhas. E ele tem que dizer tudo que vem no seu projeto, como no seu TCC, como na sua tese, como na sua dissertação de mestrado. Então, vamos lá, se for o mestrado, o edital, ele pede um resumo. Calma, eu vou responder essa do resumo expandido aqui. O edital pede um resumo. Então, você tem que ter ali um resumo. O objetivo do presente projeto bota só o geral, não precisa entrar no específico. Para tanto, a metodologia é tal. O tema é esse. Com base no tema tal, objeto de investigação tal, o corpus Você tem que deixar claro quem é o tema, o que é o objeto, o que é o corpus, o que é a área. Tem que deixar claro. 10 a 15 linhas. Então, ali você tem que ser conciso, porque é um resumo. Se pedir no projeto. No TCC, na dissertação e na tese, tem que ter resumo. E não só no resumo em português, como ainda vai ter que colocar em inglês também. O abstract, tá? Então, você vai ter que ter um e outro. Então, nesse momento do resumo, que você vai deixar tudo explicadinho, onde é que está a pista para você fazer isso? No caso de TCC, tese e dissertação. Está na introdução. Você já não fez o mapeamento de tudo que vem para frente? Então, dali você já tira e já faz o resumo. Ainda te dou a dica, hein? Dou a dica agora, top. É esse o roteiro do seu PPT para defender seu TCC e seu resumo, e sua dissertação e sua tese. Gostou dessa dica? Adoro isso. Muito youtuber que eu tô. Nem parece que eu tô aqui morrendo de nervoso, mas eu tô morrendo de nervoso. Mas vamos em frente. Então, assim, se inscreve, porque é uma forma também da gente ampliar e a gente divulgar o que a gente está, assim, simplificando, mas deixando de uma maneira mais palatável, né, para que as pessoas realmente possam ver que não é um bicho de 7 cabeças e que a gente pode fazer pesquisa com tranquilidade. Resumo expandido. Se o edital pedir o resumo expandido, aí você vai pegar, vai dar uma diminuída, aí é como se fosse esse do TCC. Então, você vai pegar aquela linha,
aquela espinha dorsal do TCC, e no resumo expandido, necessariamente, você vai fazer como se fosse um resumo da introdução, incluindo metodologia, incluindo todas essas partes, tá? Fundamentação, autores centrais. Então, vamos lá, são 3 coisas, 3 possibilidades de resumo aí, tá? Necessariamente, o resumo precisa conter todos esses aspectos da espinha dorsal. O objeto, o tema, o objeto, o corpus, o objetivo geral. Não vai botar problematização no resumo. A metodologia, mas você não vai ficar descrevendo metodologia, só vai dizer qual método e para quê. Autores centrais, não vai botar sua fundamentação teórica ali, uns 2 ou 3 autores centrais com os conceitos que você está debatendo. Fechou o resumo, passa a régua. Resumo expandido. Exatamente tudo isso em 2 páginas. Tem que ver qual é o número de páginas que eles estão pedindo. Esse é o roteiro da introdução do TCC, da dissertação e da tese. Mas, peraí, só um instantinho. Falar em número de páginas, o edital estabelece 15 páginas no máximo, quanto ao mínimo. Olha, bom senso. Bom senso. Se ele está te pedindo 15 páginas, você lembra que você tem que tirar uma página para botar essas capa, introdução, né, essas coisas. Tem que ver se o edital pede se 15 páginas conta com capa ou sem capa, isso geralmente está no edital. Mas, assim, se você escrever 10 páginas, isso pode dar a impressão que você não teve fôlego para fundamentar, né? Porque pensa, você tem a introdução, você tem ali uma estrutura do projeto. A introdução do projeto, tema, objeto, corpus, problematização. Ao longo, aqueles termos viraram conceitos. Bota o autor do lado. Você pode dar uma pista do que um autor falou, uma pista do que o outro autor falou, mas não necessariamente você vai resolver ali. Geralmente tem umas 2 páginas a introdução. É isso aí. Se for uma introdução do TCC, 5, 10 páginas. Se for 5 páginas, tá bom, de TCC. Se for uma introdução da dissertação e da tese, 10 páginas. Ali, realmente, vocês vão ter que botar todos os itens da espinha dorsal e um resumo de cada capítulo. Então, chega até esse número de páginas, não passe desse número de páginas. Quando o edital diz que o número máximo é de 15, 14, 13, não muito menos do que isso, porque você tem que realmente mostrar, porque se você realmente desenvolver cada item, você nem consegue escrever menos do que isso. Vamos dar uma acelerada aqui, porque tem mais umas perguntas aqui interessantes. Eu acho que essa da problematização que a Juzinha perguntou, eu meio que já expliquei um pouco agora, né? Pode propor uma comparação? Pode. Se o seu corpus, dependendo do recorte do corpus, por exemplo, se você estiver analisando uma campanha eleitoral e você vai analisar 2 candidatos ou 2 comentaristas, um que tem uma linha política, outro que tem outra linha política, você pode propor uma comparação, sim, na problematização, pode. Terceira pessoa depende da área. Se você for da área de antropologia, da área de sociologia, não há essa exigência. Mas dependendo da área, onde é que você vai observar isso? Lembra aqueles anais que eu falei? Vai naqueles anais ali e você vai perceber qual é a linguagem do campo que você está querendo entrar. Por quê? Porque não é você que acha, é a pesquisa. Por que na antropologia é muito comum? Porque a antropologia, o próprio método proposto pela antropologia, por exemplo, a etnografia, já pressupõe que nesse trabalho de campo o autor use o livro, né, o caderno dele, das anotações, o caderno de campo que ele vai utilizar. Então, ele usa a primeira pessoa. Tem a ver com a área, né? Depende, isso tudo, são detalhes. Eu uso terceira pessoa no projeto.
Escrever por partes é viável? Rosana Maximino, que perguntou. Eu escrevo por partes. Depois eu pego o edital, vejo o que o edital está pedindo e arrumo de acordo com o roteiro do edital. O que eu uso para escrever as partes? Aquele roteirinho, aquela espinha dorsal que eu expliquei. Rosália Aparecida... essa da escrita, que eu achei muito engraçado, né? Que esse comentário foi muito engraçado. Às vezes a gente escreve, o fim não tem ligação com o início. Tem que ter, pelo amor de Deus. Você não pode desviar, assim. Então, por isso que a gente faz assim, a gente escreve uma parte, lê. Aí escreveu a segunda, lê junto. Escreveu a terceira, lê tudo de novo. Eu faço desse jeito, né? Para sempre fazer... E assim, ainda assim, às vezes eu dou umas piradas assim, que eu ponho umas coisas que 2 dias depois eu pego, gente, por que eu escrevi isso aqui? Aí eu tiro. Mas, às vezes, faz parte do seu processo criativo escrever. Vai botando, e depois você vai cortando. Mas é importante que as ideias se conectem, que não, senão você dá você dá uma paulada assim na articulação. E aí quem está lendo leva um susto, né? Vai dar aquele, né? Não aguenta, se perde. Então é importante ter ligação com o início, sim. Por isso que eu estou falando sempre desses roteiros, da introdução, aí depois você vai fazer a fundamentação teórica, usa a introdução como roteiro, mas explicando e fundamentando com os autores da área e os autores ligados àquele objeto e àquele corpus. Tem que explicar. Uma importante, que foi em relação ao cronograma. O que é um ponto fundamental? A gente não sabe que o mestrado tem 2 anos. O que você tem que fazer no primeiro ano? Cursar as disciplinas. Cursou as disciplinas, você tem que separar. Você geralmente cursa no primeiro ano, né, as disciplinas. Então, você já separa lá, primeiro semestre, disciplina. Segundo semestre, disciplina. Fechou o primeiro semestre, qualificação. Você tem que indicar isso. Então, uma dica que eu dou é dividir em 4 semestres, no caso da dissertação. Você sugere usar tabela, quadro. Então, aí eu vou dar eu não vou nem usar o termo, mas eu vou usar assim. Aí não, que depois fica gravado. Não, vou falar assim. Né? Uma dica, uma sugestão. Tem edital que contabiliza até número de caracteres. Então, uma dica que eu dou é você fazer à parte, gerar uma imagem, copia a imagem e cola, porque não conta como caracteres. Agora, se tiver uma delimitação de página, de número de páginas, aí você pode diminuir a letra, alguma coisa assim. Mas, assim, o ponto central é você deixar claro que você tem a ideia do tempo que você vai levar para fazer aquela pesquisa e resolver, né? No mestrado, no doutorado, no TCC. TCC, você tem 6 meses para fazer, então você tem que fazer algo execuível em 6 meses. Mestrado, 2 anos. Primeiro ano, as disciplinas. E aí você não fica assim pensando, nossa, mas eu estava fazendo a graduação, eu fazia 10 disciplinas, então eu vou fazer logo tudo no primeiro semestre. Não faça isso. Não faça isso. Porque, sabe aquele TCC que você fez para se formar? É quase 1 por disciplina que você tem que fazer. Você tem que entregar um texto com esse grau de densidade para o seu professor por disciplina. Então, 3 é o máximo que eu indico. Eu acho que o ideal é fazer 3 disciplinas no primeiro semestre, 3 no segundo, qualificar e ficar 1 ano fazendo a pesquisa. Porque quando você vai fazer a pesquisa, você não sabe o que virá. E no doutorado, a mesma coisa. 1 ano e meio, 2 no máximo para terminar a pesquisa, qualifique as disciplinas, qualifique pesquisa. E olha, passa assim. Isso tem que estar programado. Então, uma dica de cronograma: pega o seu tempo, divide ali os semestres e insere no seu cronograma as disciplinas, o processo de qualificação, participação em congresso da área, isso é importante, a produção de pelo menos 1 artigo científico para você escrever com o seu orientador ou sob a orientação do seu orientador, e o tempo de pesquisa. Aí você vai voltar lá na sua metodologia e você vai ver, você está programando pesquisa de campo? Insere ali no cronograma. Está programando uma pesquisa online? Insere ali no cronograma.
Então, assim, o cronograma ele tem que bater mais ou menos com o que você propôs ali de métodos, né, para terminar a sua pesquisa e com o tempo do programa. Então, não bota assim, primeiro semestre, uma disciplina, segundo semestre, vai fazer disciplina até o último semestre, é sem noção. Aí entra na categoria do sem noção. Aí, isso dá um desespero até nos professores, porque a pessoa acha que ela vai ficar fazendo disciplina até o último semestre, não é assim, e é ruim deixar. O ideal é fazer essas disciplinas no primeiro ano, máximo 1 ano e meio, máximo, e minimamente deixar 6 meses. O ideal, para que você não tenha nenhum tipo de ansiedade, né, que acha que não vai dar tempo, aquela coisa, é de fato você fazer 1 ano de disciplina, se concentre, vai, qualifique e faz a pesquisa. Isso é o ideal, tá? Pode estar fora, pode ser deixado de lado. Isso eu acho que não, é mais ou menos isso. As disciplinas, gente, eu tenho 9 minutos só. Vamos lá. As disciplinas, a participação de congresso, a qualificação, esses itens têm que entrar. A defesa e entrar alguns itens da metodologia. Se for para aquele mestrado profissional, e agora já tem até doutorado profissional em algumas áreas, aí necessariamente a sua pesquisa, a sua metodologia tem que estar contemplada ali naquele cronograma, tá? Não tem saída, não. Bom, hipótese, principalmente para doutorado. Eu recomendo que volte naquele vídeo que eu falei, que é o módulo 2, e ouça várias vezes. Outra dica que eu dou, porque a hipótese é um item inteiro, tá? Mas ela é como se fosse um aprofundamento da problematização, dizendo o ponto de partida e de forma afirmativa. Você tem uma hipótese. Um ponto fundamental é que as pessoas ficam querendo comprovar a hipótese. Comprovar não quer dizer que ela estava certa. A hipótese ela vai ser verificada ao longo do seu trabalho. Então, você tem um ponto de partida e tem uma hipótese. Então, essa hipótese ela vai entrar em verificação. A hipótese pode não se conformar. E isso é um sinal muito bom também. Ela se confirmar, não conformar aí. Ela se confirmar ou ela não se confirmar, dependendo da trajetória da pesquisa, é muito válida. Não pode forçar uma barra para confirmar uma hipótese só para dizer, viu como eu estava certo? Porque isso não é bom. Isso é uma pesquisa frágil, né? Não é legal. Uma dica para tornar a justificativa um texto mais atraente, fora do clichê. Volta lá para a linha de pesquisa, volta para os professores, para a bibliografia que está sendo usada. A justificativa, ela tem que ter a ver com o campo. Por que a sua pesquisa importa? Por que a sua pesquisa é importante? Então, é isso que você tem que ver na sua justificativa, tá? Etapas essenciais para construir um projeto utilizando a metodologia de pesquisação. Uma dica que eu dou para qualquer metodologia, todas têm uma etapa essencial, é procurar textos que os próprios professores têm, quais são as metodologias que eles estão usando para desenvolver suas pesquisas, já que a sua pesquisa tem uma conexão com a pesquisa do professor. Então, você tem que fazer essa busca, né, na metodologia, nessa coisa do professor, para ver se ele... quais são as etapas. E, geralmente, nos congressos da área, existem textos, artigos científicos que tratam dessa metodologia aplicada ao seu campo de interesse, tá? Em relação ao TCC prático, tá? Eu vou fechar com essa pergunta e vou fazer uns comentários aqui que a gente vai para o título. Que é bem rapidinho, o título é bem rapidinho, mas é importante. Ele quer fazer o TCC prático, como é que ele deve seguir? Ele é da área de produção cultural. Bom, tem que ir no regimento, como eu já tinha dito antes, da sua universidade. Mas, geralmente, um TCC prático, assim como no mestrado profissional, você apresenta um produto. Esse produto pode ser, no nosso caso, né, um site, um evento, no caso de produção cultural, um show, pode ser um aplicativo, muita coisa, né?
um produto ligado àquela área. Então, geralmente, acompanha-se o TCC prático, o quê? Uma apresentação, em vez de uma introdução, uma parte teórica discutindo o campo e o seu projeto, o seu produto, e um memorial. O memorial é a sua história, o seu desenvolvimento ao longo desse percurso. Esse é o seu TCC. Geralmente, a gente apresenta um documento escrito que acompanha esse TCC prático, tá? E aí, você está chegando no final. Você já fez seu resumo, apresentou seu projeto, parará, você agora precisa fazer, já desenvolveu o seu projeto, você precisa fazer o título. Voltando lá, as rosas não falam, porque aqui nessa aula a gente tem, nesse encontro nosso, a gente tem que encontrar a redação no começo e no fim. Em vez de você colocar as rosas não falam, você tem que, no título, apresentar um resumão de tudo que o seu trabalho vai falar. Então, a dica que eu dou é que você tenha alguns elementos no título, como, por exemplo, o seu campo de investigação, pistas do seu objeto e até mesmo do seu corpus. Eu tinha separado aqui, eu separei aqui dois títulos aqui, bem interessantes. Ai, gente, onde é que eu botei esse negócio? Tá aqui. Um deles, que eu achei bem legal, que é o seguinte, a publicidade social, que foi um artigo que eu fiz, tá? Publicidade social de interesse público. Um avanço da sociedade civil na conquista dos direitos sociais e políticos. Então, quando eu falo publicidade social de interesse público, eu já estou falando desse lugar aqui. Um avanço da sociedade civil na conquista dos direitos sociais e políticos. Eu tenho que falar direitos sociais, eu tenho que falar direitos políticos, eu tenho que dizer o que isso, o impacto de direitos sociais e políticos na sociedade civil, provavelmente eu vou encontrar com os direitos humanos ali, dentro da área de publicidade social. Como é que isso se explica nessa área? Então, é importante. Eu vou dar um outro título aqui. Porque é uma forma sintética do todo da pesquisa pretendida. É a síntese, tem que ter esse poder de síntese. Aí tem um outro aqui, consumidor consciente, foi um artigo que eu escrevi com uma orientanda. Consumidor consciente no cenário da moda global. Uma análise da marca Mig Jeans à luz da publicidade social. Então, quando eu falo um título desses, você sabe do que eu estou falando. Consumidor consciente no cenário da moda global. Uma análise da marca Mig Jeans à luz da publicidade social. Eu estou falando de consumo consciente no cenário global. O que eu estou analisando? Essa marca à luz com que base? Na publicidade social. Então, as palavras que estão ali são as palavras-chave. Palavra-chave. Top. Por que a palavra-chave? Mas a palavra-chave é uma coisa assim. Então, ele bota qualquer palavra-chave. Não. Tenta escolher, geralmente, de 3 a 5 palavras-chave, que são as palavras que depois, quando você estiver fazendo sua pesquisa, ou depois que você for fazer um artigo, ou depois que você for desenvolver o seu trabalho, aquela palavra-chave vai facilitar a pessoa que está fazendo a busca, tipo você agora que vai fazer a busca das palavras-chave do seu trabalho, para ver quem está pesquisando, usando que autor, em que programa, em que li, como isso está aparecendo lá, que o seu trabalho seja encontrado, que o seu trabalho seja citado. Então, a palavra-chave eu não ligava tanto, e depois, quando eu entendi a importância da palavra-chave. E ali você também vai fazer uma conexão para aquela pergunta lá do Wesley, eu sou de outra área, mas quero fazer nessa área X. Ele é de direita, fazendo a comunicação, mas tem gente que é da comunicação, vai fazer no direito, tem outro que é de sociologia, vai fazer na antropologia, enfim. A palavra-chave vai te ajudar, porque ela vai recortar o objeto, vai recortar o corpus, e ela vai te ajudar, de fato, a fazer essa conexão. Aí você fica lindo, né? Um projeto maravilhoso. Você está lá com o título, que já é essa concisão, que já dá a ideia do projeto pretendido. O resumo, se tiver um roteiro,
e as palavras-chave que tem que ter a ver com o seu campo de pesquisa. Aí você está estudando lá comunicação social, aí você bota cinema como palavra-chave, sendo que tem um programa que fala sobre cinema. Ah, mas eu achei que fosse tudo a mesma coisa. Dançou. Onde você vai achar a palavra-chave? Lá no programa, no site, na grande área, nas linhas de pesquisa, tá? Então, gente, é mais ou menos isso por hoje. Aí eu queria convidar para vocês para esse mini curso, né, que a gente vai fazer vários mini cursos na agenda acadêmica da UF, que já está bombando. Acompanha nas nossas redes, entra lá no @lacopes no Instagram, inclusive, que o que a gente está fazendo super legal? A gente está botando assim o resuminho do objetivo geral, do objetivo específico, da hipótese. Então, assim, caramba, eu fiquei com dúvida só nisso aqui, eu vou ter que assistir tudo de novo? Eu vou ficar muito feliz se você assistir tudo de novo. Mas se você quiser tirar só aquela duvidazinha, vai no Instagram do Lacopes, tem lá. A gente está fatiando, assim, o minicurso para que você tenha acesso e encontre com mais facilidade do nosso Instagram e possa assistir bastante. A qualificação, Larissa, é como se fosse uma avaliação que você faz no meio do teu percurso de mestrado ou de doutorado. Por quê? Porque tem uma hora que o seu orientador e você, a sua orientadora e você, já estão, assim... tem uma hora que já meio que esgotou, vocês já trabalharam muito naquilo, e é uma oportunidade de fazer uma orientação coletiva, né? De chamar professores de outros programas, de chamar especialistas na área, para que eles ajudem e orientem o seu trabalho. Aí tem gente que pergunta, qualificação reprova? Pode reprovar. Para reprovar, o seu trabalho tem que estar muito fora da expectativa. Geralmente, não está, né? Geralmente, a qualificação é um momento de troca que enriquece a pesquisa. Agora, uma pesquisa séria, bem feita, você já levou 1 ano, já fez 6 disciplinas, né? No caso do mestrado, no caso do doutorado, já cursou suas disciplinas, já está desenvolvendo o seu trabalho, então eles dão a orientação, eles dão o foco, né? E é muito bom ter uma banca na qualificação bem rigorosa, porque ela vai pegar aqueles detalhes e ela vai te dar uma nova elucidação em relação ao tema que você está trabalhando. Eu queria muito convidar vocês para essa... Já vou nessa também, só um instantinho. Convidar vocês para a agenda acadêmica, e muita gente pergunta assim, as aulas estão gravadas, ficaram gravadas? Sempre ficarão gravadas, tá? E uma forma que a gente tem de melhorar, de conseguir fazer outros, é se inscrever no canal e, de fato, divulgar para os colegas. Aí, se vocês dizem assim, não vou ficar ali divulgando, então divulga para 3 colegas e pede para esses 3 colegas divulgarem para 3, porque isso é uma forma, assim, da gente expandir, né, o canal e da gente aumentar o alcance a partir desse conhecimento que é o que a gente tem. A nossa ideia, de fato, com esses minicursos que o Lacopes está oferecendo, dessa área, né, porque tem várias áreas do Lacopes, vale super a pena ir no canal, entrar no nosso site, que tem muita coisa interessante, muito projeto legal que a gente faz, participar do Mobilize-se, que é o nosso evento, que vai ter agora, a primeira parte do Mobilize-se vai ser agora na agenda acadêmica, a segunda vai ser no Intercom, vai ser um evento do Intercom, a gente está super feliz com isso. Segue a gente, porque a gente tem muito para contribuir, muito para colaborar. Gente, eu queria muito agradecer mais uma vez, assim, eu só vou ficando calma no final quando eu vou dar tchau, ai meu Deus, está acabando. Mas eu queria muito agradecer, dizer que o retorno de ontem para hoje, quando eu comecei a convidar as pessoas, foi muito legal, e dizer de fato que a gente está muito feliz de poder contribuir, tanta gente que mandou, assim, mensagem dizendo, nossa, me ajudou muito, que bom, eu estou quase entregando meu projeto, e isso me deu uma luz. Aí, de repente, se eu tiver uma dúvida, ai, que bom, Sabrina, se de repente tiver, linda, a Karen foi me orientando, gente, aí, assim, é um momento família, assim, lindo. Genial, inclusive a dissertação dela sobre publicidade oculta,
Tô, assim, muito orgulhosa da Karen. Assim, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, fala no Instagram, que é uma forma da gente manter contato. Eu respondo, tá bom? Obrigada, Guilherme, mais uma aí que a gente conseguiu. Guilherme Lima já tá, todo mundo quer ver quem é o Guilherme, né? Uma hora ele vai aparecer aí também. Ele vai dar curso aí, ele chegando. Ele vai dar os cursos lá também com a gente no Mobilize-se, fez só o teaser. E obrigada, gente. Então, até a próxima, tá bom? Beijo para todos. Espero que eu tenha ajudado, tenha contribuído. Na dúvida, se tiver com dúvida, Instagram, a gente está ali ligado com essa sessão de mini curso, agenda acadêmica cheia de curso legal para a gente fazer, todos com certificado pela UF. Beijo do coração.